Boa noite, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para transmitir mais um discipulado poderoso. Espero que seja bênção para a sua vida. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Quem diria? Já estamos no final do ano. Já estamos quase finalizando uma temporada e no prenúncio de uma nova e poderosa temporada que eu tenho certeza que será o ano de 2021. E como vocês já sabem, nós no mês de janeiro, desde o dia 1º até o dia 12, estaremos em jejum e oração. Estaremos nos primeiros 12 dias do ano, estaremos consagrando ao Senhor todos os meses de 2021. Nós fizemos assim em 2020 e jamais imaginávamos que viveríamos uma pandemia. E graças a Deus, porque é como se nós tivéssemos realizado já uma provisão para todo o ano de 2020. E de fato foi assim. Porque quando chegou a pandemia, o desespero, o medo, o pânico, a igreja permaneceu viva, a igreja permaneceu firme, a igreja permaneceu totalmente em movimento. Crescemos em graça, crescemos em conhecimento. O nosso discipulado alcançou níveis de revelação estonteante. Crescemos emocionalmente, crescemos espiritualmente. Começamos a ter mais revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Então foi um ano totalmente atípico dos anos anteriores. O mundo parou e você sabe disso. Porém, a igreja, os filhos de Deus continuaram avançando. Amados, nós temos testemunhos extraordinários neste ano de 2020. Testemunhos poderosos de pessoas que receberam transferências, de pessoas que receberam heranças, de pessoas que receberam bens, de pessoas que foram curadas. Muitas pessoas foram curadas. Pessoas naquele momento de grande desespero, do pânico que veio sobre o mundo. Pessoas de UTI foram restauradas, já foram desenganadas, mas quando se levantou a intercessão desta casa espiritual, deste grupo, desse ministério, amados, muitos milagres aconteceram. Lá do mais profundo da morte, muitas pessoas foram resgatadas através da oração. E Deus fez grandes coisas conosco neste ano de 2020. Sabemos que ainda grandes desafios nos aguardam para 2021. Assim como nós tínhamos já falado a cada um de vocês, e como nós estamos ensinando, à medida que o arrebatamento se aproxima, os dias ficarão muito mais difíceis. Agora nós temos essa questão da vacina. E se você pode observar, estão querendo fazer leis já devidamente aprovadas, sem fundamento, sem respaldo da nossa própria Constituição. Aliás, a nossa Constituição está ali só de modelo para ser visto, mas não para ser respeitado. Então, os direitos dos brasileiros estão sendo totalmente não respeitados, porque estão querendo nos obrigar a tomar uma vacina que ninguém conhece, ninguém sabe a sua efetividade e nem o que lhe pode causar. Uma vacina, para você ter uma ideia, fica pronto no mínimo em anos de pesquisa, 5, 6, 7, 10, 15 anos, até ter a sua efetividade. Mas, amados, isso apenas são sinais do princípio das dores que está chegando sobre o mundo e sobre a igreja de Cristo. Em muitos outros lugares, muitas igrejas cristãs estão sendo impedidas de terem os seus cultos por conta dessa pandemia. Mas os bares, mas os outros lugares de aglomeração estão
sendo permitidos. E você pode ver claramente como o caminho para a igreja de Cristo está começando a ficar mais estreito, começa a ficar mais, está sendo refinado, está sendo afinado. É por isso que nesse caminho, muitos dos cristãos não suportarão. Por que não suportarão? Não suportarão porque ainda estão com uma fé fingida, ainda estão com pecados. A religião, ele convive normalmente com o pecado. E Deus tem nos trazido palavras de ordem, de colocar o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus vem para trazer ordem em nossa vida. E nós precisamos ter esta revelação de ordenar os nossos passos, de ordenar a nossa vida, de ordenar os nossos caminhos, de ordenar o nosso coração, de colocar santidade, de imprimir a palavra do Senhor, de imprimir o caráter de Cristo, de imprimir a mente de Cristo e começar a servir no reino. Amados, chegará o tempo que a fé fingida de muitos não suportarão. Inclusive, nos dias de hoje, já muitas pessoas cristãs não suportam a pregação apostólica profética, que confronta o pecado, que confronta a vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir mensagens de prosperidade, mensagens para seu próprio bem-estar, mensagens que vão trazer bem-estar pessoal para alimentar o seu ego. Na verdade, nós não podemos alimentar o nosso ego. Nós temos que alimentar o nosso espírito com a presença de Deus, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com o serviço no reino, com a nossa rendição total e ordenar a nossa vida plenamente para andar nos caminhos do Senhor. Amados, Jesus está voltando. Por isso, como igreja, nós precisamos ter a revelação que precisamos estar sendo preparados. O Espírito de Deus, que é a verdade, ele vem para nos preparar nesse tempo. E uma das maneiras que o Espírito Santo está nos preparando é quando nós temos a revelação de que precisamos consagrar o nosso ano, o ano de 2021. Queridos, não temos boas notícias para o ano de 2021. À medida que os dias vão passando, já dissemos isso, os dias ficarão mais pesados, os dias ficarão mais difíceis, sobretudo para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus. Haverá uma perseguição, haverá um estreitamento do caminho que leva à salvação. Por isso Jesus disse: estreito o caminho que leva à salvação, mas é largo o caminho que leva à perdição. Portanto, amados, nesta noite, eu quero mais uma vez falar dentro de um outro aspecto a respeito do jejum, compreendendo o jejum. É muito importante que você e eu tenhamos esta revelação de que o jejum é algo divino, é algo espiritual, é algo que vem para impactar a nossa vida, é algo que vem para forjar em nós o caráter de Cristo. É impressionante o poder que há no jejum. Nós já falamos em outro discipulado a respeito do jejum e nós vamos falar agora de outros aspectos relacionados ao jejum. Algumas coisas talvez coincidam, mas de todas as maneiras é sempre muito bom você ouvir novamente de um outro aspecto para que você possa ter uma revelação muito clara do propósito. Por quê? Porque no mês de janeiro, todo mundo saindo de férias, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo festando, todo mundo festejando o novo ano. Nós da igreja do último tempo, que é a igreja que será arrebatada, nós temos a revelação de que a nossa festa
vai ser esse tempo de jejum, vai ser esse tempo de consagração. Depois, nós vamos ter o resto do ano para celebrar todas as sementes que nós semeamos neste tempo de jejum. Nós teremos gozo, teremos paz, teremos abastança, teremos respaldo. Quando vier as dificuldades, nós teremos saldo, teremos, como nós já falamos, acumulação, créditos ao nosso favor. Porque o reino de Deus tem a lei da acumulação. E neste mês de janeiro, do dia 1 até o dia 12, nós vamos estar então tendo esse tempo de acumular todos os elementos e as ferramentas para que estejam disponíveis, para que durante o ano de 2021, quando vierem as adversidades, vierem as situações contrárias, nós já estejamos prontos, preparados, supridos e providos de toda a graça, de todo o poder, de toda a bênção de Deus, de todo o respaldo de Deus, para passar mais um ano, mesmo com crises, mas passar prosperando para a glória do Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar agora com você. Essa aqui foi apenas uma breve introdução do que eu gostaria de ministrar a você nesta noite. Por isso, aí onde você está, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, abençoando este momento de ministração. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos que esta palavra encontrará guarida, encontrará ressonância no coração destes poderosos discípulos que têm sido instruídos na tua palavra e que muitos deles já têm entendido a revelação do teu amor, da tua graça, e já têm o temor do Senhor sendo desenvolvido em seu espírito, para termos a revelação de que Jesus está voltando e que nós já estamos vivendo os finais dos tempos. E que quando venha o som do arrebatamento, nós possamos estar prontos para sermos elevados às alturas e nos encontrarmos nos ares com o nosso Senhor, com o nosso Salvador e amado Jesus Cristo, para que Ele nos conduza para o nosso verdadeiro lar, a eternidade com Ele. Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê graça, nos dê revelação, nos dê, Senhor Deus, uma facilidade para poder explicar, para que as palavras possam fluir dos nossos lábios, mas mediante a ação poderosa do Teu Santo Espírito. Não pela nossa capacidade humana, mas pela unção e pela habilidade do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo a vida do meu irmão, abençoo a vida da minha irmã, abençoo a todas essas pessoas que estão conectadas conosco de tantos lugares. Abençoa-os nesta noite com grande revelação desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Diga amém ali onde você está ou escreva entrando em conexão conosco nesta noite. Amém. Compreendendo o jejum. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, Deus, através do profeta Joel, falando ao povo de Israel, disse: voltem-se para mim de todo o coração, com lamento e pranto e com jejum. Rasguem o coração e não as vestes. Porque naqueles tempos, como sinal de humilhação, as pessoas diante de Deus rasgavam suas vestes, pegavam a areia do deserto e jogavam sobre os seus cabelos como um sinal de humilhação diante de Deus. E Deus disse: não, isso eu não quero. Eu quero que vocês rasguem o coração. O coração. Porque somente assim, diz a palavra, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo,
muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Uau! Que Deus tremendo é esse! Que palavra poderosa aqui da parte de Deus através do profeta Joel. Deus convoca seu povo a um jejum nacional, a um jejum geral, onde todos os velhos, os jovens, os adultos, jovens, adolescentes, crianças, todos, até os animais, deveriam jejuar para se arrepender e voltar os seus olhos somente para o Senhor. Porque nós vamos jejuar do dia 1º até o dia 12 de janeiro? Porque nós queremos cada dia mais voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é cheio de amor e diz, não envia desgraça. Portanto, amados, una-se a nós neste tempo de jejum. Una-se. Por quê? Porque você vai estar garantindo que Deus não enviará nenhuma desgraça, nenhuma situação do mundo alcançará a sua casa. E como não, nós repetimos muitas vezes, praga nenhuma chegará à tua casa. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você voltou os teus olhos, rasgou o coração e voltou teus olhos para o Senhor. Amém? Ok, vamos falar um pouquinho então sobre o jejum. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido ou um propósito específico, um propósito definido. Assim como nós estamos definindo, porque nós queremos jejuar, queremos potencializar o poder de Deus, queremos romper os céus para milagres sobrenaturais, queremos milagres financeiros para nós comprarmos este local, queremos milagres de curas sobrenaturais, queremos uma explosão na evangelização e no ganhar almas para Cristo, afirmando cada um deles e tornando em discípulos, assim como você está sendo forjado para ser um discípulo de Cristo, para que quando você estiver pronto, cheio do Espírito Santo, com a instrução da revelação da palavra em sua vida, você poder ser enviado por esta casa espiritual para alcançar o mundo, para alcançar outros povos, para alcançar outras cidades. E eu gostaria muito que isso um dia viesse a acontecer. Porque este é o nosso chamado. Esta igreja é uma igreja apostólica profética. Eu ainda creio, amados, que nós vamos preparar tantos líderes, que muitos, inclusive, serão enviados, não sairão da igreja, serão enviados debaixo da bênção para abrir obras em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. O jejum, ele tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, em muitas nações, em muitas culturas, inclusive, sobretudo, em muitas religiões. E por ser com finalidade espiritual, escute isso, ou até mesmo medicinal, visto que o jejum traz tremendos benefícios para o corpo humano, porque ele acaba desintoxicando das enzimas que o nosso corpo produz através do jejum, principalmente quando você faz somente jejum ingerindo água, somente água. Aí então você toma água e aquilo vai trabalhando os seus rins e vai expelindo toda a toxina do seu corpo. E você vai sendo literalmente purificado no natural. E nós vamos tomar 2 tipos de água no dia 1, no dia 2 e no dia 3 de janeiro. Os primeiros 3 dias será jejum com ingestão apenas de água. Para quê? Vamos limpar as toxinas. E vamos limpar também as toxinas espirituais da nossa vida. Porque estaremos bebendo da água do Espírito. Da água do Espírito.
Mas o nosso enfoque aqui é especificamente bíblico, embora saibamos dos benefícios físicos que ela produz na nossa vida. Escute, infelizmente muitos cristãos desconhecem o que a Bíblia diz a respeito do jejum. Muitos talvez receberam um ensino distorcido e não receberam o ensino com a revelação do que o jejum significa na vida do cristão. O jejum precisa fazer parte integrante, constante da vida do cristão. Assim como nós falamos, assim como no natural, um jejum traz benefícios para o corpo, o jejum espiritual também traz benefícios para a sua vida espiritual. Elimina toxinas espirituais do seu corpo, do seu espírito, porque você bebe água do espírito, como nós já dissemos. Tem muitos cristãos que hoje pregam a hipergraça, por exemplo, e são aqueles que não dão valor nenhum ao jejum. Ele diz: Cristo fez tudo por nós e a partir de agora nós não precisamos fazer mais nada, nem orar, nem congregar, e se congregar só falar de prosperidade, só falar de coisa boa, não tem notícia ruim, não tem confronto de pecado, porque você pode pedir perdão a Deus e está tudo certo. Não está tudo certo não. Mas também, assim como existe esse grupo, existe outro grupo que é o extremo, onde enfatizam de uma forma como que obrigatória, de uma forma como uma doutrina, a questão do jejum. E colocam o jejum como uma moeda de troca para barganhar com Deus. E na verdade, o propósito do jejum não é nenhum e não é nenhum outro. O propósito de Deus, através do jejum, escutem isso, amados. O propósito de Deus através do jejum é despertar o nosso coração para compreender e para praticar os princípios da palavra de Deus. E este elemento chamado jejum, nós temos que ter a revelação que é uma arma extremamente poderosa na mão do cristão para combater esta guerra espiritual, que vem para distorcer os valores da nossa vida com Deus, que vem para nos distrair e que vem para roubar a nossa salvação. Não existem regras na Bíblia para o jejum. Quando jejuar, ou qual de jejum é o certo a ser praticado. Existem várias maneiras de nós fazermos jejuns, mas deve ser de acordo com a revelação que nós temos da parte de Deus. Porque quando Deus quer trabalhar algo para nós, existem níveis de jejuns para certos tipos de conquistas, por exemplo. Mas é Deus que coloca no coração da sua liderança ou do seu próprio coração, e você então começa a buscar a Deus dentro dessa dimensão, dessa instrução do Espírito, para você então alcançar as suas conquistas. Aleluia! A prática do jejum é uma recomendação bíblica. A Bíblia declara que sim, todo cristão deve jejuar. Todo. E através do jejum, a Bíblia mesma traz consigo princípios relevantes que nós precisamos entender, precisa entrar em nosso espírito como revelação, precisamos praticar. Não basta entender, não basta ter a revelação. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Portanto, a Bíblia recomenda que sim, todo cristão deve jejuar. O jejum deve fazer parte da sua vida, não somente como uma instrução bíblica, mas como um hábito de você buscar a Deus. Nosso maior exemplo, Jesus Cristo,
ele jejuou diversas vezes. Jesus jejuou muitas vezes. Inclusive, após o seu batismo, depois que João Batista o batizou, a Bíblia diz, foi levado ao deserto pelo Espírito em jejum para ser tentado. E ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Veja o que diz Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 2. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Pudera. Eu com 3, 4 dias, é verdade, a gente fica com fome. Imagina Jesus, 40 dias, 40 noites, sem comer absolutamente nada. Ele estava ali como homem. Mas eu quero dizer aqui uma coisa. Ele resistiu como homem. Por quê? Como homem, na verdade, ele não teria como resistir ao diabo e resistir esse tempo de jejum. A Bíblia diz que quando João Batista o batizou, ao sair das águas, veio uma pomba representando o Espírito Santo. E a partir daquela pomba pousando sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo e teve a aprovação de Deus quando Deus disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Uau! Jesus munido com o poder do Espírito Santo, aprovado pelo Pai, é levado ao deserto para ser tentado. Você e eu, quando recebemos a Cristo, depois nos batizamos, morremos para nós mesmos, vem o Espírito de Deus que nos traz essa nova vida para nós vivermos e enfrentarmos não só 40 dias ou 40 noites, anos da nossa existência, anos da nossa vida neste mundo, para poder manter a nossa santidade e a nossa vitória diante do tentador. Glória a Deus por esta revelação. Aleluia. A Bíblia, amados, está cheia de menções enquanto ao jejum. Fala não apenas de pessoas que jejuaram de forma e como fizeram, mas ela sugere que nós também deveríamos jejuar e nos instrui a forma correta de como nós devemos fazer. Amados, quando nós consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, porque Jesus também ensinou seus discípulos como eles deveriam jejuar. Não há como negar que Jesus esperava, de fato, que nós hoje jejuássemos. É claro que Jesus, sim, espera, porque todo poder, toda manifestação que marcou o ministério de Jesus na terra, foi porque ele sempre estava cheio do Espírito. E como ele estava cheio do Espírito? Vamos ver mais para frente aqui. Como ele se encheu do Espírito Santo? Não foi somente com oração, mas também com jejum. Diz assim, olha o ensino de Jesus em Mateus capítulo 16, ou melhor dizendo, capítulo 6, versículo 16 a 18. Diz assim: quando jejuardes, uau, Jesus já está trazendo uma palavra profética sobre mim, sobre você. Diz, quando você jejuar, diz, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Nossa, irmão, por que você está com essa olheira? Por que você está caidão? Por que você está macambúzio? Sabe como que é, irmão? Estou jejuando. Não. Jesus diz, ao contrário, não vos mostreis contristados, porque quem faz isso são os hipócritas. Porque diz, desfiguram o rosto com o fim de parecer
aos homens que jejuam. Através dessa fisionomia, tentam aparentar um ar de santidade. Olha como Jesus é direto. Por isso que as pessoas tinham problemas com Jesus. E tem a pregação com a palavra do confrontamento. Jesus disse, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa só pelo fato de tomar a decisão de jejuar. Mas não precisava se mostrar. Tu, porém, aí vem a instrução de Jesus. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Que a alegria do Senhor esteja estampada em teu rosto. Que você não fique ali, por exemplo, nesses 3 dias, dizendo, nossa, eu estou caindo de fome, não vejo a hora de pegar um churrasco, não vejo a hora de terminar esse jejum. Não, queridos, isso o hipócrita faz. Jesus está dizendo, tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que você está jejuando. E sim a teu Pai, que está no secreto, que te vê no secreto. O Pai que te vê no secreto te recompensará. Você não está jejuando para os homens, você está jejuando para Deus. Aleluia, aleluia. A palavra de Jesus aqui, elas revelam que Ele esperava de nós esta prática. Por isso Ele diz, quando jejuardes. E Ele nos instrui, inclusive até na motivação correta que deve ser o nosso jejum. Você não deve jejuar por motivos fúteis. Você não deve jejuar para conseguir coisas com Deus. Você não deve jejuar como um sacrifício para que Deus possa olhar por você. Ai, tadinho, ou ele está jejuando, aí eu vou abençoá-lo ele. Não, isso é falta de revelação. Isso é espírito de vitimismo. Isso é tentar manipular Deus. Isso é você agir como um feiticeiro. Você quer enfeitiçar Deus? Não. O jejum deve ter motivo específico, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Quem determina a orientação para você fazer o jejum é o Espírito de Deus. Quanto mais comunhão você tem com Deus, Ele mesmo começa a proporcionar uma necessidade, porque a oração já não é suficiente. A oração já não é suficiente. Você precisa alimentar seu espírito com jejum, com a água do Espírito, para eliminar as toxinas espirituais do seu corpo, que são os vícios, que são os maus hábitos, que são as más palavras. A oração é ótima. A oração é diálogo com Deus, é valorizar a presença de Deus. Sim, mas você quer eliminar as toxinas do seu corpo espiritual, falando espiritualmente, você precisa jejuar e beber a água do Espírito. Para que através da água do Espírito, as toxinas, os vícios da sua vida sejam eliminados. Quando disse que o Pai, quando Jesus disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, nos mostrou que essa prática correta, pela palavra e pela orientação do Espírito Santo, traz realmente recompensa. Quando você foca o Pai e não os homens, o Pai e não coisas, o Pai, então ali o Pai te recompensará. Te recompensará. Já vamos entender por que devemos focar no Pai. Por exemplo, deixa eu citar 2 versículos bíblicos do Antigo Testamento sobre o benefício de jejuar. Escute, Esdras, capítulo 8, versículo 21, diz o seguinte, escute.
Ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum. Esdras, o sacerdote, o mestre Esdras, estava dizendo: proclamei um jejum a fim de que nos humilhássemos diante do Senhor. Qual é um dos aspectos do jejum na vida do cristão? Que nos humilhemos diante de Deus. Deus trabalha na nossa humilhação quando jejuamos. Olha um benefício do jejum. Por isso que precisamos ter a prática constante do jejum em nossa vida. Ele nos proporciona como resultado humilhação. Humilhação. E depois ele disse que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, para os nossos filhos e com todos os nossos bens. Ele ia passar por um vale perigoso. Então ele disse: vou orar, vou jejuar para ter o respaldo de Deus nesta viagem. Escute. No versículo 23 do capítulo 8, o próprio Esdras diz assim: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E sabe o que aconteceu? Olha o que diz no final do texto. Diz: e Ele nos atendeu. Ou seja, o jejum trouxe o benefício da proteção. Quer ser protegido por Deus? Comece a ter a prática do jejum na sua vida. Não quer ficar enfermo, não quer ser contagiado com vírus, não quer ser distraído com outras circunstâncias. Jejue, você terá a recompensa do Senhor. Você não jejua por coisas, você jejua a Deus. Você se humilha diante de Deus e diz: Deus não resiste ao humilde. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas eleva os humildes de coração, os exalta, diz a palavra de Deus. Quando Jesus foi assunto no céu, ele deu ordem a seus discípulos para que ensinassem as pessoas a guardar tudo. Escute, Jesus disse para eles em Mateus 28:20: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Atentem, disse Jesus, para todos os meus ensinamentos. E um dos ensinamentos de Cristo foi com respeito ao jejum. Ele diz: tenham em mente tudo o que eu lhes ensinei, tudo o que eu lhes ordenei, inclusive o modo de jejuar. E os discípulos que estavam mais próximos de Jesus viam como Jesus constantemente jejuava e orava a Deus. Portanto, amados, o próprio Jesus praticou jejum em muitas ocasiões. E nós também lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que os líderes da igreja primitiva também tinham esta prática comum. Esta prática do jejum era comum para a vida da igreja naqueles dias. Atos capítulo 13, versículo 2 a 3 diz assim, escute: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, uau, que ambiente, que âmbito, que atmosfera tinha naquele lugar, que eles estavam orando, jejuando, e de repente o Espírito Santo vem trazer uma inspiração a um profeta e começa a dizer: separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aleluia. No dia em que Deus te preparar, meu querido, eu profetizo sobre a sua vida. Também nesta casa espiritual, nós oraremos, jejuaremos, imporemos as mãos sobre vocês e os enviaremos para onde o Espírito Santo nos tocou, nos imprimiu a sua vontade para enviá-lo
para a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Talvez seu ministério esteja aqui em Contenda. Talvez seu ministério esteja aqui próximo em Colombo. Talvez esteja aqui em Campo Largo. Talvez esteja na Lapa. Talvez esteja em São Mateus do Sul, Porto União. E aí vamos espalhando, amados, São José dos Pinhais. Quem sabe você é o futuro pastor de Osana nesses lugares mencionados. E nós oraremos, jejuaremos. E o Espírito Santo estará levantando as pessoas, os seus ministérios. Que glória, que tremendo. Esse é o sonho de Deus para esta geração. Voltar à essência. Por isso, lá em Apocalipse diz: tens feito boas obras. Você tem amado a minha obra. Você tem amado a minha presença. Mas tem algo que tenho contra ti, diz o Senhor. Você perdeu seu primeiro amor. Tem muitos crentes que perderam o seu primeiro amor e hoje estão servindo a Deus religiosamente. O Senhor te diz nesta noite, arrepende-te e veja aonde você caiu e a partir dali se levante e volte ao teu primeiro amor. Volte ao teu primeiro amor, para que você viva esta experiência de ser guiado pelo Espírito de Deus, através da oração, através do jejum. Aleluia, amém, glória a Deus. O jejum, amados, portanto, ele deve ser parte das nossas vidas. Ele deve ser praticado de forma equilibrada, dentro do ensino bíblico. É interessante observar aqui, amados, que Jesus e seus discípulos, eles não praticavam o jejum dos judeus. Aqui é que tem a diferença entre o jejum religioso e o jejum dirigido pelo Espírito Santo. Era costume religioso dos fariseus jejuar pelo menos 2 dias por semana. E ele fazia de uma forma religiosa, não de uma forma revelada. E Jesus está nos ensinando que esse jejum religioso não funciona. Porque o jejum religioso você faz como uma regra, como uma cerimônia, e não para Deus, mas para os homens. E Jesus está nos ensinando que nós devemos jejuar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Que tremendo esta dicotomização, esta separação, esta divisão do religioso e do que é santo. Aleluia. Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12, diz assim: o fariseu em pé orava no íntimo. Olha o que o fariseu, o tipo de oração de um fariseu. Ele diz: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como este publicano, não sou como estes homens ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto pedes. Uau! Veja a oração pretensiosa de um fariseu. Muitos que estão jejuando hoje debaixo deste manto farisaico fazem esse tipo de oração. Deus, estou te dando o dízimo. Deus, eu estou ofertando. Deus, eu estou trazendo minhas primícias. Deus, o Senhor é obrigado a me abençoar. Olha, Deus, está fazendo sacrifício, Deus. O Senhor é obrigado a me abençoar. Estamos querendo colocar Deus na parede. A religião coloca Deus na parede. Você acha que Deus fica na parede? Jamais. A parede sempre está vazia. Mesmo que o fariseu ache que ele está com a sua razão. Falta de revelação. Quando o princípio do jejum é produzir em mim e em você humilhação e não soberba.
A religião te dá uma oração soberba. Mas a revelação do jejum pelo Espírito Santo te humilha. Te humilha. Jesus e seus discípulos não faziam. É por isso que ele teve problema. Ei, como que nós jejuamos e teus discípulos são comilões, beberrões, vagabundos? Era assim que Jesus era tratado pelos judeus e pelos fariseus. Veja o que eles disseram em Lucas, capítulo 5, versículo 33 a 35. Eles disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. E que Jesus lhes responde? Jesus disse: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Mas, disse Jesus, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia, eles vão ter a necessidade de jejuar. Uau! Que resposta tremenda Jesus dá para estes fariseus. De todas as formas, eles queriam pegar a Jesus. É uma contradição. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, tinha a resposta certa, porque Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Assim também, quando questionarem você: por que a igreja o tempo todo? Por que você serve na igreja? Por que você tem que estar na igreja? É grupo, casa de paz, serviço na igreja, é culto daqui, culto de lá, oração da madrugada, jejum. Essa igreja está roubando você da nossa família. Quantas pessoas não dizem isso? Mas quando você estiver cheio do Espírito Santo, em humilhação, através do jejum, através da oração, Deus te dará respostas, assim como Jesus tinha, que faziam calar as pessoas que nos assediavam ou que nos assediam e tentam nos desfocar do nosso propósito de Deus. Deus te dará respostas. É por isso que a nossa vida deve estar pautada: oração, jejum, louvores, adoração, serviço no reino, para que essas coisas contribuam para potencializar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que se move através de nós, em nós e através de nós. Aleluia. Jesus, amados, ele mostrou que ele nunca foi contra o jejum. Ele sempre ensinou a respeito do jejum, porque ele mesmo praticava. Ele mesmo praticava. Mas ele disse que os seus discípulos não jejuavam enquanto estavam com ele. Ele jejuava, mas seus discípulos não. Mas ele disse: quando eu for tirado deles, eles terão a necessidade de que o jejum terá que fazer parte das suas vidas. Por quê? Porque o jejum, amados, tem que ser revelação para você. Porque se o jejum não é revelação para você, você vai passar fome gratuitamente. É melhor você não fazer. Você tem que ter revelação. Por isso que Jesus disse isto. Seus discípulos ainda não tinham revelação. Não precisavam. Jesus estava com ele. O noivo, Jesus, estava suprindo todas as necessidades dos seus discípulos. Mas ele seria tirado. Então ali, os próprios discípulos teriam que lutar para poder enfrentar suas adversidades, necessidades e desafios. Ali, eles teriam revelação, que através da oração, mas através do jejum, eles enfrentariam essas circunstâncias, assim como você e eu, com revelação, em nome de Jesus. Jesus, amados, deixou bem claro que a prática do jejum nos moldes em que havia sido seus dias
não era o que Deus esperava, ou seja, o jejum religioso. Por quê? A motivação estava errada. As pessoas jejuavam para provar a sua religiosidade e uma espiritualidade falsa. Tem muitas pessoas que andam por aí com uma falsa espiritualidade. Dão glória a Deus e lê a Bíblia e prega e não sei o quê, mas convivem com o pecado no secreto. Convivem com o pecado no secreto. Isso se chama falsa espiritualidade. E a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Tudo aquilo que está oculto será revelado e haverá vergonha. E haverá vergonha, porque o pecado na vida da pessoa traz vergonha. Escute isso, amado, escute. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feita com revelação. Escute de novo. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feita por revelação. Isaías 58, versículo 3. Veja, e me perdoem por esta expressão que vou dizer agora, a cara de pau do povo em relação a Deus. Olha o que o povo estava dizendo para Deus. Por que jejuamos nós e não atentas para isso? Ou seja, Deus, nós estamos jejuando, mas o Senhor não está vendo. Que injusto que o Senhor é. Por que não estamos sendo abençoados? Se nós estamos jejuando, estamos cumprindo a lei, estamos cumprindo a regra. E depois ele diz, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Que petulância falar com Deus desta maneira. E a resposta de Deus para o povo de Israel foi exatamente que eles estavam jejuando sem revelação. Estavam jejuando sem uma direção de Deus, da forma equivocada. Estavam na religiosidade, construindo uma falsa espiritualidade. A seguir, ainda no capítulo 58, versículo 3, a parte B do texto, até o início do versículo 4, diz assim, escute, igreja. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Explorando os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Uau! Olha Deus trazendo a luz. Vocês não podem jejuar como vocês estão fazendo agora, e esperar que a voz da sua oração seja ouvida nos céus. Jesus amado, o dia que você estiver jejuando com revelação, esse dia é do Senhor, não é seu. É do Senhor, não é seu. Todo o tempo desse dia pertence ao Senhor. Pastor, como que eu faço se eu trabalho? Você trabalha. Mas na hora que você vai no banheiro, vai em algum lugar qualquer e ora a teu Deus. E declara a teu Deus, teu coração. Humilha-te diante de Deus. Ora a Deus. Faça valer esse tempo especial com Deus. O que eles estavam fazendo? Nós estamos jejuando, mas estava lá com látigo, estava lá com a varinha, digamos assim, maltratando os funcionários no dia do jejum. Que valor tinha esse?
Onde está a misericórdia? Onde está a humilhação? Onde está a revelação? Estavam fazendo, como diz aqui no texto, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e não do meu agrado, diz o Senhor. Exploram seus funcionários, depois brigam entre vocês, a socos e pontapés. Que jejum é esse? Será que muitos de nós também não estamos nessa mesma linha? Por isso Jesus está nos ensinando através da sua palavra como devemos jejuar nesses 12 dias. Casais devem entrar em sintonia de uma vez por todas, abrir mão do seu ego, abrir mão do seu orgulho, abrir mão de sua própria razão, ainda que você tenha razão, abra mão da sua razão em prol da unidade. Porque a Bíblia diz que quando há unidade, aí Deus abençoa e estabelece a vida dele para sempre. Por outro lado, este versículo está sugerindo que o jejum fosse praticado com a intenção correta. Praticar com a intenção correta é praticar com revelação. Porque quando nós jejuamos com revelação, Deus atenta ao nosso sacrifício, Deus atenta à nossa oração, a nossa voz será ouvida nos céus. É o que diz a palavra do Senhor. Qual é o propósito do jejum, pastor? Qual é o propósito do jejum? Vamos ver aqui. O propósito do jejum é que o jejum não é para mudar o coração de Deus. O jejum não muda a Deus. O jejum é um instrumento de Deus para mudar o nosso coração e não o coração de Deus. Ele mesmo, antes, durante e depois do seu jejum, é o mesmo. Ele é o mesmo. Deus não muda. O jejum é um instrumento divino para mudar o nosso coração. O jejum deve mudar o meu coração e vai nos ajudar a nos manter mais sensíveis, mais suscetíveis ao Espírito de Deus. Por quê? Porque o jejum vai trabalhar a nossa humilhação, rasgando o nosso coração. Escutem isso aqui, amados. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. O jejum está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e as limitações da carne. O maior beneficiário do jejum não é Deus, sou eu. Eu é que tenho que ser quebrado. Todos os elementos, todos os pecados, todas as transgressões, as iniquidades que a carne gerou, que a minha natureza carnal gerou dentro do meu coração, o jejum é que descontamina. Escute, volto a dizer a mesma coisa. Preciso beber da água do Espírito para tirar as toxinas do meu corpo. Atente para isto, queridos. Jesus nos deixou um ensino precioso. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 22. Escute, amado, o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho
como os odres. E Jesus disse, mas põe-se vinho novo em odres novos. Como você, como discípulo, vai querer entrar numa nova temporada, sendo que seu odre, que é o seu corpo, cheio de toxinas, não tem como suportar o dunamis, ou a dinamite do Espírito Santo dentro da sua vida nessa nova temporada. E isso que Jesus está dizendo aqui. É por isso que quando as pessoas jejuam sem revelação, nada acontece. Por quê? Porque Deus é responsável pelas suas bênçãos. Deus não joga as bênçãos sem propósitos. E quando o propósito da pessoa não está pronta, Deus retém a bênção. O odre precisa ser novo, você precisa ser transformado. Tua mente, teu pensamento, teu coração, teu corpo tem que estar preparado para a tua nova temporada. Por isso, eu e minha esposa, escute, estamos fazendo academia. Por quê? Não é só para emagrecer, mas para renovar as nossas forças, para ativar nossa musculatura, para ter suporte, porque nós estamos visualizando que 2021 vai ser um tempo onde eu vou ter que pregar de segunda a segunda, onde eu vou ter que discipular de segunda a segunda, onde eu vou ter que orar de segunda a segunda, e onde eu vou ter que jejuar muito mais, e eu vou ter que ter constantemente as toxinas do meu corpo sendo purificadas. Se isso é para você, arrebate-o em seu coração também. E estamos nos preparando fisicamente, porque espiritualmente também, através do jejum e da oração, estou me preparando. E é esse o preparo que nós vamos ter no mês de janeiro, do dia 1º até o dia 12. Preparando-nos para uma grande e poderosa nova temporada. Precisamos, nesses 12 dias, trocar os nossos odres. Precisamos renovar nossa aliança, nosso pacto com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem, amados. Com essa ilustração do odre, Jesus estava ensinando, amados, que o vinho novo que ele traria, que o Espírito Santo, que já está entre nós, deve ser colocado em odres novos. E esse odre é o nosso corpo. A Bíblia está dizendo com isso que o jejum tem o poder de renovar o nosso corpo. A medicina já disse isso. A Escritura define de que a carne milita contra o Espírito e a melhor maneira de receber este vinho, que é o Espírito Santo, é dentro de um processo de mortificação da nossa carne, da nossa essência pecaminosa. Por isso, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11, diz assim: mas se Cristo está em vocês, se verdadeiramente Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo para a justiça. O seu corpo está morto para o pecado, mas o seu Espírito está vivo por causa da justiça. E Paulo diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está falando do Pai e do Espírito Santo, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Quanto mais mortifico o meu corpo, os meus desejos, os meus planos, mais vida do Espírito de Deus se acentuará e exercerá poder, autoridade e manifestação sobrenatural através da minha vida. Terei um relacionamento mais próximo com Deus.
ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Portanto, o propósito primário do jejum é mortificar a carne. É colocar a carne debaixo dos nossos pés. Porque a partir de então seremos mais sensíveis ao Espírito Santo. Os outros benefícios decorrerão disto. Mas essa é a essência do jejum: mortificar a nossa carne. Algo importante que nós precisamos levar em conta. Escute, amados. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum. Escute, amados, isso é muito importante. Presta atenção. Quando estamos no processo de jejuar, não creia no jejum que você está fazendo. Creia em Deus. Não creia no jejum como um objeto que vai propiciar algo benéfico para você. O jejum deve ser de forma revelada, mas o seu crer, a sua fé, tem que estar voltada para o Pai. Tem que estar voltada para o Pai. As respostas às orações, escute, as respostas às orações no período de jejum flui melhor quando temos esta revelação. A resposta acontece, e muitas vezes imediatamente. Imediatamente. Por exemplo, a fé é do Espírito e não da carne. Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando a nossa fé para se expressar através da oração. Vamos definir aqui o que é carne. Quando falamos carne, escute, quando nós falamos carne, nós estamos falando da concupiscência, estamos falando do erotismo, estamos falando de ser impúdico, estamos falando de ser libertino, de ser luxurioso, de trazer a luxúria, a imoralidade sexual, carnal, o sensualismo, tudo aquilo que é libidinoso, tudo aquilo que milita contra a santidade de Deus. Isso são objetos da carne. Isso, aí definimos, quando falo carne, eu estou falando destes espíritos que governavam a nossa vida. Mas em Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, pecado removido, precisa santificar, porque se não santifica, os pecados removidos podem voltar a ter governo na sua vida. Por isso que tem muitas pessoas que recebem a Jesus, mas não se afirmam na fé, não se tornam discípulos, não se santificam, voltam a seus antigos pecados. E como diz lá em Lucas, palavras de Jesus, o estado desta pessoa volta a ser pior do que o primeiro. Portanto, é melhor que essa pessoa nem tenha conhecido a graça, porque senão se torna muito difícil ser restaurado novamente. Não é impossível, mas é muito difícil. O jejum ajuda a liberar a fé. O que nos dá vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz e a autoridade que há no seu nome quando exercemos pela fé através desta graça poderosa, deste instrumento poderoso chamado jejum e oração. Veja bem, o jejum em si, escuta, o jejum em si mesmo não me faz vencer, mas a atitude revelada do jejum libera fé para o combate e me fortalece
tornando-me mais consciente da autoridade que eu recebi de Cristo pelo poder do seu Santo Espírito. Aleluia! Que revelação! Que tremenda revelação! Mas apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da nossa carne, é importante ver muitos outros exemplos bíblicos de outros motivos para que elas sejam praticadas. Eu quero apenas citar aqui alguns rapidamente. Não é nosso intuito dar um estudo teológico aqui, mas apenas como um exemplo para você ver de que o jejum está em todo o contexto da Escritura Sagrada. Por exemplo, no Antigo Testamento, encontramos diversos propósitos de jejum. Encontramos o propósito da consagração, quando um nazireu, ele dava seu voto de abstinência em jejum para dedicar-se ao Senhor e servir como um nazireu. Ou seja, ele limitava certos tipos de alimentos. Por exemplo, João Batista, no Novo Testamento, era como um nazireu. Ele não se alimentava da comida normal dos homens. Ele tinha uma dieta diferenciada. Uma maneira dele ter uma revelação, um entendimento de que ele não se misturaria com a comida do mundo. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que não comeram a comida do rei, mas entraram num jejum, como nós chamamos jejum de Daniel, que a partir do 4º dia de jejum, nesses 12 dias, nós vamos passar o jejum de Daniel. Vamos mudar a metodologia do nosso jejum. Depois nós estaremos dando toda a instrução do que pode e do que não pode nesses dias de jejum. Amém? Também para arrependimento dos pecados. Samuel, o profeta Samuel e o povo jejuavam em Mispa ou Mispá, como sinal de arrependimento pelos pecados de Israel, para que Deus se compadecesse e desse vitória ao exército de Israel. Também eles jejuavam por uma questão de luto. E temos o exemplo de Davi, que ele jejua em expressão de dor pela morte de Saul, pela morte de Jonatas e depois pela morte de Abner, o seu filho. Também por motivos de aflições, Davi jejuou em favor da criança que nascera com Betseba, que não foi aprovado por Deus. A criança morreu, ele estava doente e Davi jejuou por aquele filho, mas não teve bênção de Deus, porque era fruto de um adultério. Também jejuavam para buscar proteção. Nós lemos lá no livro de Esdras, eu já li isso para vocês. Ele jejuou por um tempo para que Deus protegesse, guardasse de todo o mal. E assim ele recebeu essa recompensa da parte de Deus. Fizeram uma excelente viagem sem que ninguém os atacasse. E também no Antigo Testamento jejuavam por enfermidades. Davi jejuou e orou por todos aqueles que estavam enfermos, acometidos de uma pestilência. E Davi jejuou e ofereceu sacrifícios ao Senhor. E então ali Deus se compadeceu e curou o seu povo. E também por motivo de intercessão. Daniel, quando orou por Jerusalém e pelo seu povo, que não entenderam a vontade de Deus, e por isso os babilônicos invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém. Então, todos os anos em que Daniel serviu ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, e depois os outros reis que foram assumindo, ele sempre intercedia por Jerusalém em oração e em jejuns. Aleluia! Nos evangelhos, agora no Novo Testamento, como que nós jejuamos? Nós jejuamos para uma preparação numa batalha espiritual.
Sabe por quê? Porque Jesus mencionou que em determinadas castas de demônios só saem por oração e por jejum. Portanto, devemos nos preparar para um combate espiritual. Por exemplo, quando nós vamos fazer um CIO, nós temos dias para jejuar, temos um dia específico para estar em sintonia, em oração. Toda a equipe, do menor ao maior, toda a equipe entra em oração, entra em intercessão, entra em jejum, clamando para que no CIO a glória de Deus se manifeste e os demônios possam ir embora e as vidas sejam libertas. Ou seja, tudo que antecede uma batalha espiritual, você vai enfrentar uma batalha espiritual, alguma situação na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, um fechamento de negócio, jejue antes. E eu lembro aqui que Deus, através do seu Espírito Santo, esses dias, falou sobre a nossa igreja, sobre as mulheres desta casa espiritual, que Deus lhe daria oportunidades de pedir as riquezas ali fora. Quantos se lembram disso? Lembram essa palavra? Portanto, irmã, irmão, existem irmãos que têm contato com empresários poderosos, empresários tremendos, que negociam bilhões, bilhões e bilhões. Queridos, escute isso, esta é uma revelação. Deus pede que você jejue. Pense em alguém, o Espírito Santo vai te dar um nome, o Espírito Santo vai te dar uma pessoa. Jejue 1 dia, 2 dias, até 3 dias, e depois coloque em prática o seu pedido. Você vai ver a resposta que Deus vai trazer no seu negócio. Você vai ver a resposta que Deus vai trazer ao seu pedido. Aleluia! Isto é uma revelação e uma palavra que eu libero sobre a sua vida. Para a preparação do ministério, é necessário pedir oração, estar jejuando e orando. Lembram-se quando eu citei que na igreja primitiva estavam orando e jejuando e de repente o Espírito de Deus fala através de um profeta e diz: separai-me a Paulo e a Barnabé. Então, quando Deus está nos instigando de que tem algum discípulo que já está pronto para ser enviado, para ser consagrado, para ser levantado como ministro na casa do Senhor, nós oramos, jejuamos para que o Espírito Santo nos confirme. Nós nunca faremos uma ordenação a um futuro ministro, a um futuro ancião, a um futuro líder espiritual dentro desta casa, se não tiver uma revelação e uma orientação e um respaldo do Espírito Santo de Deus. E isso só se consegue através do jejum e da oração. Ainda que vejamos, puxa, como prega bem, como é temente a Deus, como está em ordem sua vida, sim, mas além disso, vamos orar, vamos jejuar, para que o Espírito Santo diga: esse é o tempo, esse é o momento. Pode trazer, separai-me, porque eu tenho uma obra para as suas vidas. Quantos estão entendendo? Nós temos que levar a sério as coisas de Deus. As coisas de Deus não surgem, porque é bonitinho, porque olha como ele faz, porque é da minha confiança. Não, não. Os critérios são os critérios do Espírito Santo, não do pastor da igreja. Aqui quem comanda neste ministério é a vontade de Deus através do seu Santo Espírito. Por quê? Porque tem homens e mulheres tementes a Deus, que oram, que jejuam e que escutam a Deus e que colocam em alinhamento com a sua vontade para nos preparar para o dia do nosso arrebatamento. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Quais são as diferentes formas de jejuar ou de jejum? Há diferentes formas. Por exemplo, número 1, jejum parcial. Pastor, eu nunca jejuei na minha vida. Como que eu vou jejuar 3 dias só tomando água, pastor? Não tem problema. Jejum é 12 horas. Jejum é 12 horas. Depois faça uma leve refeição e reinicie seu processo de jejum. Amém, queridos? O jejum não deve ser uma regra obrigatória e você tem que, senão você vai para o inferno. Não, não funciona assim. Vai de acordo com o nível da tua fé e da revelação que você tem. Ontem,
eu fui fazer meu exercício na academia. E eu disse para minha esposa, hoje eu vou fazer somente esteira. E vou andar quantos quilômetros for necessário. Pelo menos quero fazer 40 minutos de esteira. E eu comecei. A instrução, escute, a instrução da pessoa, do professor, ele me disse, pastor, só faça 10 minutos, o senhor não está acostumado. Faça só 10 minutos. Não, eu estou acostumado, vou caminhar, caminho no parque. Fazia 3 anos que eu não caminhava no parque. Pequeno detalhe. E eu fui, teimoso, fui 10 minutos, 11 minutos, 12, chegou nos 20, eu parei. Porque disse, se eu não parar, eu caio. E eu parei. Levei mais 20 minutos para me recuperar. Fiquei sentado ali porque eu não conseguia ficar em pé. Estava tonto. Ultrapassei o meu limite. Por isso, com esta breve experiência, eu quero dizer para você, meu irmão, vai dentro do seu limite. Vai dentro da revelação que você tem. Não extrapole. Não há uma obrigatoriedade. Não coloque o jejum como uma lei, como uma falsa espiritualidade. Não, vai pela revelação. Deus, a minha revelação é para 12 horas. Faça uma refeição e depois faço mais 12 horas. Faço outra refeição, faço mais 12 horas. Sabe, o que Deus vai olhar em você é a intenção do seu coração e o seu limite. Mas se você já está acostumado e você pode fazer o jejum dos 3 dias, faça, o Senhor te fortalecerá. Faça. Se você toma medicamentos, tome com um suco de alguma fruta, sem açúcar, e tome. Nós daremos instruções a respeito disso. Então o jejum parcial é isso, não é um jejum total, ok? Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3 diz assim, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. Ou seja, nesse dia, ele comeu talvez só salada. Não comeu batata, não comeu arroz, não comeu macarrão, comeu salada, algo vegetal, ou digamos assim, tudo que diz respeito a essa questão de salada. Se alimentou só com ervas, para afligir a sua própria alma por revelação do Espírito de Deus. Amém, amados? Então, aí tem depois o jejum normal, que é a abstinência total de alimentos, mas com a ingestão de água. Porque essa foi a maneira como Jesus adotou ao jejuar, por exemplo, no deserto. No deserto, às 40 dias, 40 noites, Jesus, ele bebeu água, mas ele não comeu nada. O que sustentou foi a água natural e a água do Espírito, que ele estava sendo renovado. Por isso o texto diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, até que no final ele teve fome. Amém, amados? Muito bem. Podemos falar que estamos jejuando. Podemos falar por que estamos jejuando. As pessoas, pastor, será que eu comento com minha família? Comento com as pessoas? Amados, Jesus não proibiu de comentar sobre o jejum.
Ele apenas disse: cuide da sua aparência quando você está jejuando, para que as pessoas não percebam que você está jejuando, para que você não transpareça uma vítima. Coitadinha, estou jejuando. Isso sirva de mau exemplo para os que não têm revelação. Nada impede que você comente, mas que você esteja bem. Por exemplo, como souberam que Cristo estava sozinho no deserto e fez jejum de 40 dias? Todos sabiam que Jesus estava lá. Todos sabiam que Jesus estava no deserto. Certamente Jesus não contou. Certamente Jesus não saiu por aí alardeando: ó, pessoal, estou indo no deserto para ser tentado, tá? Ó, estou indo para jejuar aí. Quantos estão entendendo? Ele não disse isso, mas discretamente depois ele repartiu sua experiência com os futuros discípulos que ele teria. Ele contou para os seus discípulos. Tanto é que nos evangelhos foi descrito todo esse processo do batismo e da tentação no deserto. Eu quero terminar este estudo deste discipulado hoje, segunda-feira, 21 de dezembro, e dizer para você: haverá períodos em que o Espírito Santo vai te atrair mais para você jejuar. Existem épocas que nós não temos essa percepção de jejuar. Não sentiremos essa necessidade de fazê-lo. Mas existirão momentos em que nós teremos a revelação de que sim, esta é uma época em que nós precisamos jejuar. Por exemplo, no mês de janeiro, para consagrar o ano de 2021, nós precisaremos jejuar. Temos esta revelação. Tem esta revelação com você também, como igreja do Senhor. Porque será um jejum corporativo. Esses dias, uma irmãzinha aqui da nossa casa espiritual mandou uma mensagem para a pastora Kátia. E disse: pastora, estou com uma grande expectativa desse tempo de jejum. E estou tão feliz porque eu vou fazer. Eu vou participar, pastora. E estou tão feliz. Uau! Essa pessoa teve a revelação. A revelação produz alegria. A revelação produz gozo. A revelação produz valor, coragem, ousadia, intrepidez para você arrebatar com violência aquilo que lhe pertence. E eu creio, amados, que neste jejum nós definiremos como igreja para comprar este local. Em nome do Senhor Jesus. Esta palavra não sai de mim, mas do Espírito Santo. Portanto, igreja, unamos nossos corações para que neste mês de janeiro nós possamos ter esta revelação. Se você tem viagem, jogue mais para frente. Se você tiver férias, aproveite as suas férias para fazer esse jejum. Lembre-se, o maior beneficiário não é Deus, porque Deus não vai mudar. Quem vai mudar é você e eu, juntos neste processo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento para compreender esta palavra neste dia, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada discípulo. Estamos chegando ao final deste ano de 2020. Um ano extremamente difícil, um ano extremamente restringido em todas as áreas, mas, Pai, o Senhor não restringiu suas bênçãos para nós. Fomos prosperados. Senhor Deus, nada nos faltou. Tudo foi provido. Todas as coisas que precisávamos, o Senhor supriu. O Senhor supriu muito mais do que pediu ou pensou. Senhor, muito obrigado.
porque sabemos que coisas grandes nos esperam em 2021. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos irmãos desta casa espiritual e de todas as pessoas que estão nos assistindo e que irão assistir ainda este vídeo, Senhor. Pai, nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.